o número 7, né? O número 7 também estava na minha lista, porque apresenta um conceito novo que a gente não discutiu em sala, mas que eu achei importante que faça parte do seu repertório, né? Então, o texto é assim: normalmente a pressão parcial de vapor d'água no ar... Ah, detalhe, isso que eu falei aqui sobre esse problema número 6, né? Você tem um gás, dentro do recipiente não tem só vapor d'água, tem também outro gás, é o que acontece no nosso cotidiano, na água que está em equilíbrio, né? Na atmosfera. Na verdade, a pressão exercida sobre qualquer superfície líquida de água, em exposição na atmosfera, ela está sendo exercida não só pelas moléculas de água que se vaporizaram, como também pelas moléculas do ar atmosférico que estão presentes. Então, essa é uma situação comum. Então, a pressão parcial de vapor d'água no ar é menor que a pressão de vapor de equilíbrio à temperatura ambiente, normalmente. Como é que eu sei disso, hein? Se eu colocar aqui um recipiente com água líquida, né, eu sei que ele não vai estar em equilíbrio de fases com a água que está dispersa na atmosfera. Como é que eu sei disso? Eu sei porque essa água vai evaporar. Se ela vai evaporar, então ela não está em equilíbrio. Significa que eu vou ter água saindo da fase líquida para a fase gasosa. Como a direção de difusão é da fase líquida para a fase gasosa, eu sei que o potencial químico da fase líquida tem que ser maior que o potencial da fase gasosa. Lembre, a difusão se dá no sentido de procurar o menor potencial. Isso tem a ver com o fato de que a pressão parcial da água sobre a superfície da água líquida é menor do que a pressão de equilíbrio, usando o argumento do ensino médio, né? A pressão é menor, porque se fosse igual, então não haveria evaporação. Se fosse maior, ao invés de evaporação, haveria condensação, tá certo? Como há evaporação, eu sei que a pressão parcial da água é menor que a pressão de vapor no equilíbrio, tá certo? Então são fatos sobre a física, né? Muito simples da gente perceber. A razão entre a pressão parcial de vapor da água e a pressão de vapor de equilíbrio é chamada de umidade relativa. Então tem uma definição aqui. A umidade relativa é o quociente entre a pressão parcial, vamos escrever assim, da água, tá certo? Então veja, se está havendo evaporação, significa que essa pressão parcial é menor do que a pressão de equilíbrio de fases, significa que esse quociente é menor do que 1. Tá bom? Quando esse quociente ficar igual a 1, significa que a pressão parcial da água ficou igual à pressão de equilíbrio de fases e aí parou a evaporação. Não tem mais evaporação. Tá? É isso que a gente chama de umidade relativa. Claro que quanto mais perto de 1 estiver esse quociente, mais perto, mais próximos estão essas duas pressões, mais difícil é a evaporação. Lembra que quando o suor evapora, ele vai roubar a energia do seu organismo, porque ele precisa de 540 calorias por grama para evaporar, então ele está tirando energia do seu organismo e você tem uma sensação mais confortável do ponto de vista térmico. Se você está numa situação de umidade relativa do ar perto de 100, isso é um desconforto térmico total. Você sua e continua suado, né? O suor não evapora, não é? Então, continuando a leitura do texto, quando a umidade relativa é 100%, de modo que o vapor d'água na atmosfera esteja em equilíbrio difusivo com um copo de água líquida, dizemos que o ar está saturado. Saturado, ele não vai absorver mais moléculas de água no estado gasoso. O ponto de orvalho, uma nova definição. O ponto de orvalho é a temperatura na qual a umidade relativa seria de 100% para uma dada pressão parcial de vapor d'água. Então vamos olhar para o que está acontecendo aqui e agora. A umidade relativa do ar certamente não é 100%. Né? Vocês não estão me vendo marcado de água, mas eu estou suando. Tá certo? A umidade relativa não é 100%. Significa que a pressão parcial da água neste momento é menor do que a pressão de vapor do equilíbrio de fases. A pergunta é, a que temperatura a pressão
parcial agora ficaria igual à pressão de equilíbrio? Você acha que é uma temperatura mais alta ou mais baixa do que a que nós temos agora? Está aqui, ó. Né? Se eu estou... Então, se eu estou com uma pressão, para uma dada temperatura, uma pressão que está abaixo da pressão de equilíbrio de fases, então aqui está a nossa temperatura ambiente. Então, a pressão parcial já é, digamos, isso aqui. Esse valor aqui. Aqui é a pressão, né? A pergunta é, qual seria a temperatura para a qual esta pressão seria a pressão de equilíbrio de fases? Aqui está ela, uma temperatura mais baixa. Então, se eu mantiver fixa a pressão parcial e variar a temperatura, a umidade relativa vai variar. Para a umidade relativa chegar a 100%, eu tenho que baixar a temperatura. Esta temperatura na qual a pressão parcial agora seria a pressão de vapor no equilíbrio de fases é chamado ponto de orvalho. Então, é isso. Na verdade, o propósito do exercício era basicamente falar sobre essas duas coisas sobre as quais a gente não falou na aula expositiva. A gente pode fazer algo mais, né? Aí tem lá, item A, use a equação da pressão de vapor, obtida no problema 4 da lista. Aí eu apaguei, mas está aqui. Você lembra da equação de pressão de vapor que a gente obteve? Que era uma coisa que tinha uma dependência exponencial, o inverso da temperatura, né? Usa a equação de vapor, né? E dados tabelados, outra vez a tabela 511 lá, para desenhar um gráfico da pressão de vapor da água entre as temperaturas de 0 e 40 graus. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha lá, eu peguei a equação que nós obtivemos. E aí, eu quero entre 0 e 40 graus. Aí, Renan, entre 0 e 40 graus, tinha uma temperatura lá no meio, que era 25, aí eu escolhi essa como representativa, né? Aí eu peguei a temperatura de 25 graus, e o L, nesse caso, dava... E a pressão de equilíbrio de fases, a pressão de vapor era essa aqui. E aí, com isso na mão, eu descobri quem era o L sobre R. Aí eu vou fazer isso rapidinho, é só conta aqui, não tem nada, não tem nenhuma esperteza, né? Isso aqui vai dar... E aí, esse P0, lembra que eu tinha obtido lá a expressão para ele? Isso aqui vai dar... Isso aqui dividido por T, 25 Celsius, isso aqui é 298 Kelvin. Aí deu um certo valor aqui. Repito, isso aqui não tem nenhum significado físico interessante, é só uma constante que vai aparecer nessa equação da pressão. E aí obtive a pressão assim. É essa constante multiplicada pela exponencial. Aí está... Oi. Essa constante você achou para 100 graus, né? Agora você era 40. Né? Agora eu achei essa constante para 25 graus, porque eu estou interessado no comportamento entre 0 e 40. Antes eu estava interessado no comportamento entre 50 e 100, e eu não tinha dado tabelado para nenhuma temperatura entre 50 e 100. Então, para fazer o ajuste e determinar essa constante, eu podia escolher ou 50 ou 100. Eu escolhi o 100, naquele caso. Agora, eu quero alguma coisa entre 0 e 40. E aí, naquela tabelinha, tem uma temperatura intermediária, que é o 25. Aí, certamente, isso aqui vai ser um ajuste melhor do que se eu pegar cada um dos extremos. Tá? O L é o L que corresponde a essa temperatura de 25. Tá? Ele muda um pouco de uma temperatura. Não muda muito, mas muda um pouquinho de uma temperatura para outra. Tá?
E o resultado é que eu vou ter o gráfico algo assim. Só qualitativo que me interessa. Então aqui a pressão parcial em função da temperatura entre 0 e 40 Celsius. Isso dá uma coisa assim. O comportamento exponencial, né, enfim, a gente já está... Isso não deve ser surpresa para ninguém. Agora, imagine que eu tenha água numa pressão e temperatura correspondentes a um ponto aqui embaixo ou a um ponto aqui em cima. Qual é a diferença entre esses dois? Se eu estou a água nesse ponto aqui, ou seja, para essa temperatura e essa pressão, o que você pode dizer a respeito da água quando ela estiver aqui? Tá bom, deixa eu começar de outro jeito. Suponha que eu tenha água neste ponto aqui. Tá? O que significa isso? Significa que eu tenho água a esta temperatura e a esta pressão parcial. Tá? Que é a pressão parcial de equilíbrio entre as fases. Tá certo? O que significa isso? Ela está saturada. Tá certo? A pressão que ela exerce, ela está exatamente à pressão de equilíbrio. Então, ela está correspondendo a uma umidade relativa que é 100%. Tá certo? Se ela estiver aqui, ela vai estar com uma pressão menor do que a pressão de equilíbrio. Significa que ela vai estar evaporando. Tá certo? Ela está não saturada. Se ela estiver aqui, ela está supersaturada. Esse é o nome que a gente usa mesmo. Ela está supersaturada e vai acontecer o orvalho, né? Então aqui é supersaturação. E aqui é não saturação, vai. Aí uma última aplicação dessas ideias é a seguinte. Tarará, piriri. Um detalhe, eu montei aqui, com essa equação, eu montei uma tabelinha, onde de 10 em 10 graus de temperatura eu calculei a pressão. Só para te dizer o que deu. A 0 graus deu 6 milésimos de bar, a 10 graus deu 12 milésimos de bar, a 20 graus deu 23 milésimos. A cada 10 graus de aumento de temperatura, a pressão parcial de equilíbrio dobra. Então ela está crescendo cada vez mais depressa, né? E é isso que era um comentário que tinha nesse enunciado. Aí eu digo assim, num certo dia de verão a temperatura é 30 graus, sempre em Celsius, né? Então eu tenho lá a temperatura de 30 graus Celsius. E aí... suponha que a umidade relativa seja de 90%. Eu quero saber qual é o ponto de orvalho. Como é que eu faço? Me interessa aqui o raciocínio, as contas é o de menos. Então vamos primeiro descobrir qual é a pressão parcial àquela temperatura para a umidade de 90%. A pressão parcial de equilíbrio naquela temperatura é 43 milésimos de bar. Então a pressão parcial para T igual a 30 é essa daqui. Olha só. A umidade relativa é esse quociente aqui, entre a pressão real, pressão existindo agora, e a pressão do equilíbrio. Eu estou te dizendo qual é a pressão do equilíbrio. Isso aqui que eu obtive dessa curva. Então, isso aqui é o denominador dessa conta. Então, a pressão parcial é isso aqui vezes 90%, vezes 0,9, e não dividido por. Entendeu? Entendeu? Isso aqui, ó. Isso que aparece aqui é a pressão de equilíbrio, por isso que eu chamo ela de pressão de vapor.
Olha, essa palavra, esse termo, pressão de vapor, significa a pressão no equilíbrio de fases, tá? Então é ela que está aqui embaixo. A pressão parcial é a pressão real exercida por átomos da molécula daquela substância na situação presente. E isso aqui é a pressão de vapor, é a pressão de equilíbrio. Tá? A pressão parcial, portanto, Caio, é 90% dessa aqui. Né? Isso aí dá, sei lá, 0,039 alguma coisa, 0,038. Né? Então, claro que como a umidade é menor do que 100%, significa dizer que está havendo evaporação. Há uma pergunta que eu não fiz. A umidade pode ficar maior do que 100%? Pode, aliás, eu já representei ali, né? Tá legal, mas agora a pergunta é, qual é o ponto de orvalho? Então, o que eu fiz foi calcular, na verdade, isso aqui é o P de equilíbrio, né? Isso aqui é o P de equilíbrio. Então, o ponto de orvalho é a temperatura para a qual esta pressão é a pressão de equilíbrio. Então, joga isso aqui e resolve essa equação. Logaritmo, blá, 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 blá. Ou então, como a gente já sabe que ela varia, ela dobra a cada 10 graus, né? 6 milésimos, 43, o que vinha antes era 23. A gente já sabe que tem que ser uma temperatura menor do que 30. A temperatura de 20, isso aqui dava 23 milésimos de bar. Então, alguma coisa entre 20 e 30, concorda? Ele cresce mais rápido à medida que a temperatura aumenta. A metade do caminho aqui seria o quê? 20, seria 33. Isso aqui está depois da metade, né? Então, você acha o quê? É maior que 25? Menor que 25? Eu já vi que isso aqui tinha que estar acima de 25. E o resultado com a conta é 28,2. Então, a temperatura, o ponto de orvalho, corresponde a 28,2 Celsius. E um outro probleminha que eu gostaria de discutir com você, mas a gente já passou da hora, que é o número 8, que ninguém pediu. É interessante porque, na verdade, esse processo aqui é o processo que está associado à formação de nuvens. Né? Então, olha só, se você tem uma massa de ar não saturada, né, numa situação como essa aqui, ela sobe na atmosfera e vai resfriando à medida que sobe. E aí, lembro a você que a gente resolveu na lista 2 um problema que determinava o gradiente de temperatura com a altitude. Eu chamei de gradiente adiabático seco. E isso dá algo como 10, o valor que eu tinha, da ordem de 10 Kelvin por quilômetro, que é a temperatura baixa de 10 Kelvin a cada quilômetro que eu subo. E aí, se você tem uma temperatura ao nível do mar, que é 50 graus Celsius, perdão, 25 graus Celsius, e a umidade relativa de 50%, à medida que essa massa de ar sobe, ela vai se aproximando do seu ponto de orvalho, né? Porque a temperatura vai baixando. Quando ela alcança o ponto de orvalho, ela começa a condensar. E a essa altitude que vão se formar nuvens. Porque Hã? Na verdade, ela começa, antes de ficar super... Quando ela alcança a umidade relativa, o ponto de orvalho, que significa que ela está com a umidade relativa de 100%, ela começa a condensar. E essa condensação vai gerar gotículas de água que ficam em suspensão. Isso que é uma nuvem. Então, o processo que cria uma nuvem
Está descrito por essa física aqui. Né? Umidade relativa menor do que 100%, esse vapor d'água sobe, à medida que sobe a temperatura ambiente diminui, quando alcança o ponto de orvalho começa a haver a condensação. Então o exercício número 8 propõe uma situação, você tem a 25 graus e a umidade relativa é 50%. Aqui a altitude vão se formar as nuvens. Né? E isso é interessante porque você vai ver, quer dizer, quanto maior for a umidade relativa, menor vai ser a altitude no qual as nuvens vão se formar. Porque mais perto eu vou estar do ponto de orvalho. Né? E isso aí é alguma coisa que é calculável. E é isso que o problema número 8 propõe a você.